Oi, boa tarde. E aí, tudo bem? Oi, oi. A unidade? A aula, né? 32? Ficou faltando o exercício. Ficou faltando esse aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Ficou faltando esse. Não foi isso? Foi. Ah, isso aí. Boa tarde, Jéssica. Cadê o pessoal? Demora um pouco mais para entrar. Sexta-feira, última aula da semana. Aula de matemática B. Ó, tá entrando mais gente agora. Bom, esse exercício 4, eu lembro que a gente deixou para terminar em casa. E aí eu pergunto, alguém fez o exercício 4? Se sim, qual a alternativa que você colocou? Não? Mas eu vou fazer com vocês, fica tranquilo. E aí, Jéssica, Caio, Larissa, Raíssa, vocês fizeram o exercício 4, não conseguiram, fizeram, conseguiram? Entendi. Pode deixar que eu vou explicar, tá, Eric? Eu vou fazer com vocês. Raíssa fez? Qual item que você chegou? Qual a alternativa? Larissa, chegou em alguma? Jéssica? Caio, cadê vocês? Bom, vamos lá. O primeiro prêmio de um torneio recebe um troféu sólido confeccionado em metal com as medidas abaixo. Considerando que as bases do troféu são congruentes e paralelas, o volume de metal utilizado na sua confecção é... Para ser um prisma, tem que ter pelo menos aí dois lados opostos iguais, certo? Que é o caso aqui, quando a gente enxerga esse troféu em dois prismas, em dois pedaços. O prisma aqui do lado de cima e o prisma aqui na parte de baixo. Tá? Então, a gente tem aqui um prisma com base que é um trapézio, olha só. Tem um trapézio aqui e tem um trapézio do outro lado. Mesma coisa aqui embaixo, tem um trapézio aqui e tem um trapézio do outro lado. Tá? Então, o volume desse troféu no total é 2 vezes a área do trapézio vezes a altura. Por que 2 vezes a área do trapézio vezes a altura? Porque isso aqui, ó, a área do trapézio vezes a altura é o volume de só metade. Opa,
Opa, que eu tô boa hoje escrevendo. É o volume de só metade do troféu. Ai, gente, eu sou péssima a mão livre. Vocês não... Por isso que eu monto slides. Eu não consigo nem desenhar um V. E ainda, o problema é você... Tudo bem que eu não sou tão ruim assim. É porque o meu mouse tá muito ruim. Tanto que eu tô usando... Vou até usar esse aqui pra... Desenho, V. Pronto. Esse é o volume de metade só. Então, vamos enxergar só a parte de cima, por exemplo. Eu quero o volume dessa parte de cima. Eu faço a área da base vezes a altura. É assim que a gente viu como é que faz o volume aí de um prisma. Só que quem é a base? É o trapézio. Então, é a área do trapézio vezes essa altura aqui dele. Profundidade dele. Já que a gente está enxergando essa medida na horizontal, acho que muita gente deve estranhar quando fala altura. Mas, professora, como assim altura? Ele está deitado. Como é que esse pedaço aqui na horizontal é altura? A altura no prisma é a diferença e a medida entre as duas bases. Então, não necessariamente a altura vai estar sempre na vertical. Às vezes o prisma vai estar de um jeito que a diferença entre as duas bases, essa medida vai estar na horizontal, que é o caso. Então, primeira coisa, vocês entendem que o volume desse prisma aqui, só da parte de cima, é a área do trapézio, vezes essa altura, que é a profundidade? Tudo bem até então? Sim? E aí, eu quero o volume total. Então, como eu tenho dois prismas aí iguais, por isso que eu estou multiplicando por 2 esse volume. Ok. Tudo bem? Você entendeu, Eric? Sim. E aí a gente faz a continha. Continuo 2, ó. Qual que é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E essa altura aqui é a altura do trapézio, da área do trapézio, tá? Então é essa. Oh, meu mouse tá bom, tá vendo como tá ruim, ó? Essa altura aqui. E essa altura aqui é a altura do prisma, que vale 10. Então, falta só preencher a parte aqui da área do trapézio. Quem que é a base... Oh, quem que é a base maior do trapézio? 20. Quem que é a base menor do trapézio? 10. A altura... Caio, não lembro, mas eu acho que é esse mesmo. A altura do trapézio é um valor que a gente não tem. Então, ó, a base maior eu tenho, a base menor eu não tenho a altura. Só que eu consigo descobrir. Então, eu peguei esse trapézio aqui, ou esse, tanto faz, porque eles são iguais, e desenhei aqui. Coloquei que o seu ladozinho vale 10. E esse pedacinho aqui vale 5. Por que que vale 5? Porque lá vou eu rabiscar. Nossa, que péssimo. Se aqui tudo tem 20 e esse meio tem 10, sobram 10. Então ficou um pedacinho de 5 para cada lado. Por isso que eu sei que esse pedacinho aqui, ó, vale 5. Isso.
É isso mesmo. Aí a gente faz nosso querido e amado Pitágoras, porque a gente tem o quê? Um triângulo retângulo aqui. É isso mesmo, vamos dar uma desenhada. Então, o 5 e o H, nesse caso, são os catetos, e 10 é a hipotenusa. Então, fazer nosso querido amigo Pitágoras, que nos ajuda sempre. 10 ao quadrado, porque é a hipotenusa ao quadrado, igual h ao quadrado, mais 5 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. H ao quadrado continua, 5 ao quadrado, 25. Vou passar esse 25 lá para o outro lado. Ficou menos 25. Quanto que é 100 menos 25? 75. Oh, eu tirei o quadrado aqui. Tem um quadrado aqui ainda, tá? Aqui ele saiu, perdão. Tem um quadradinho aqui ainda. Aqui ele saiu, veio para cá como raiz. Raiz quadrada de 75. Não é um quadrado perfeito. O que a gente faz quando não é um quadrado perfeito? A gente tem que pelo menos simplificar ele. Então a gente tem que fatorar esse número que está aí dentro. 5, exatamente. Que é o 25, que é o 5 ao quadrado, vezes o 3. Aí, esse 5 ao quadrado, expoente igual ao índice, então sai o 5. Fica 5 raiz quadrada de 3. Muito bem, encontramos a altura, que era o que estava faltando. Agora a gente consegue substituir aqui. Ó, a base maior 20, a base menor o 10. A altura do trapézio a gente já encontrou, 5 raiz quadrada de 3. Tudo isso sobre 2. Vamos fazer as continhas. Vamos primeiro resolver aqui esse parênteses. 20 mais 10, 30. Então, fica 30 vezes 5 raiz quadrada de 3 sobre 2. E aqui fora, eu já coloquei, ó, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 30 vezes 5, tá? 3.000. Tá? 5 vezes 20, 100 vezes 30, 3.000. 3.000 dividido por 2, 1.500. Então, o volume é 1.500 raiz quadrada de 3. Vocês mandaram certo, não era que mandou a resposta, não certinho. Alternativa D, 1.500 raiz quadrada de 3. Belezinha? Gente, tudo bem? Se alguém se perdeu, manda mensagem. Tá terminando? Vou deixar, mas tá entendido? Ah, então tá bom, que bom. Eu espero um pouquinho pra você copiar, não tem problema. Eu até prefiro assim. Eu gosto mais quando a pessoa para prestar atenção na explicação, quando tá com dúvida, o que for, para depois copiar. Porque às vezes tá tão ansioso para copiar na apostila que acaba não prestando atenção. Pode falar. Porque a altura tem raiz quadrada de 3. Então, quando a gente substituiu aqui, essa raiz quadrada de 3 veio junto. Você está perguntando de onde veio essa raiz quadrada de 3 ou realmente porque a gente mantém uma raiz em vez de resolver a raiz? Por que se manteve?
Porque depende muito do resultado. E eu costumo até dizer para os alunos sempre olharem as alternativas. Raiz quadrada de 3 é um número que é irracional, é um número infinito. Quando a gente resolve raiz quadrada de 3, que é, na verdade, tirar ele da raiz, a gente sempre arredonda, porque a gente não consegue escrever um número infinito, né? A gente arredonda ele. Arredondado. Então, se a gente colocasse aqui pelo valor arredondado e multiplicasse 1.500, ia dar um valor sem raiz, mas não é um valor exato. Por quê? Porque a gente arredondou a raiz quadrada de 3. Tá? Quando o exercício dá alternativas, por exemplo, você encontrou um volume dessa maneira, mas aí na hora que você olha as alternativas, nenhuma das alternativas tem raiz. Aí você pensa, vou tirar a raiz. Aí você tira a raiz com o número arredondado e vê o valor sem raiz quadrada, vê se você acha o valor mais próximo possível. Mas quando acontece isso, em que o exercício sabe que a gente vai substituir a raiz por algum número, eles costumam colocar aproximadamente. Então, aqui, na verdade, seria qual o volume aproximado de metal utilizado. Então, vocês podem perceber que sempre quando tem essa questão de arredondar, eles colocam a palavrinha aproximado, aproximadamente. Por quê? Porque não é mais um valor exato. Quando a gente deixa em raiz, é um valor exato, a gente ainda não mexeu com ele. Então, nesse caso, eles preferiram deixar em raiz quadrada, que é mais comum. Tem um assim no último módulo da apostila. Do exercício da apostila mesmo, na última aula, que é que a gente vai entrar? Ah, não, a gente vai entrar nas penúltimas. Mas você já fez os exercícios da última aula? Da apostila? Da apostila 3? Menina, parabéns. Poxa. Mas você entendeu, Eric, por quê que se manteve raiz quadrada de 3? É bem comum, sim, manter raiz quadrada. Imagina, estamos aí, qualquer coisa é só falar. Você já copiou? Posso passar para o slide? Aí você já fez os exercícios do último módulo, da última aula da apostila. E ela, quando fica entediada, gosta de fazer continhas. Raíssa, eu entendo você. Realmente, você adiantou bem. Pô, tu já tá entendendo a matéria de tudo? Ai, meu Deus, eu até pulei coisa aqui. Peraí. Ó, façam tarefa mínima e complementar dessa aula, tá? Provavelmente a Raíssa já fez. Façam tarefa mínima e complementar. Eu sei que eu já falei isso, mas eu vou falar 1 milhão de vezes, porque é verdade. Eu, quando eu estudava, eu fazia todas as tarefas mínimas e complementares de física e de matemática. Todas. As das outras matérias eu fazia, mas fazia mais por obrigação, não era legal, entendeu? Para mim. Fazia porque eu tinha que estudar. E graças a ele que eu me dava bem no colégio. Mas, assim, uma física e matemática eu fazia com gosto, eu amava. Eu vou vendo meu raciocínio, foi certo, eu só tiro as dúvidas se puder. Gente, tô chocada com essa raiz. Arrasou. Então vamos ver, hein, agora para aula de prismas, como é que você tá fazendo, se você chegou. Ah, você gosta de química, de física? Ah, de química eu já não gostava não, já tava na minha listinha de obrigação mesmo. Gostava só de física e de matemática. Já fazia tudo. Bom, muito bem. Prismas ainda.
tá? Na página 128. Paralelepípedo reto, retângulo e cubo. Então, a gente tem um paralelepípedo reto, retângulo. Eu falei separado, né? Reto, retângulo. É um paralelepípedo reto, retângulo e o cubo. São dois prismas aí retos, que as arestas não são inclinadinhas, elas são ortogonais. Só matemática que eu não gosto. Poxa, eu gostava também, mas eu entendo, é um pouquinho mais chatinho. Mas física B, matemática B, eu sempre achei uma matéria muito lógica. Que se você aprende uma coisa ou outra, e se você tem facilidade com matemática, a matemática B é algo que chega a ficar fácil em vários momentos. Em vários momentos. Mas, gente, isso eu tô falando para quem tem facilidade, tá? Porque eu tô comentando aqui que da Raíssa que tá falando que já fez exercícios e tudo mais. Não se sintam mal quem não consegue, quem não entende, que tem dificuldade. Porque eu sei que jovens se cobram muito. Gente, cada um tem facilidade em alguma coisa. Não se cobrem por isso, tá? Eu não gosto de ser aquela professora que fica colocando pressão no aluno. Eu gosto que, assim, façam o que tem que fazer. Façam tarefa mínima, tarefa complementar. Tudo tem que fazer. Se ainda for difícil, tá tudo bem. Você vai melhorando aos poucos e tá tudo certo, tá? Ó, ela tá falando aqui que ela é péssima em história. Ela acha que ela é péssima em história. Que luta para estudar. E eu também era assim. Química também. Química para mim é grego. O professor de química fala, eu fico, o quê? E assim, e tá tudo bem. Aí eu estudo 1 milhão de vezes e não entendo 1 milhão de vezes. Fazer o quê? Tá bom? A minha mãe está indo embora já. E aí, o que acontece? Para cada prisma aí novo, prisma que a gente já viu, né? O cubo e o reto retângulo a gente já viu. Mas para esses prismas a gente vai ver algumas características. Então, de área, volume, a diagonal, tá? Que são características que a gente já consegue calcular de forma indireta. Porque a gente já sabe calcular a área superficial, a gente já sabe calcular o volume, né? Que é a área da base vezes a altura. Aqui no caso está pedindo a diagonal. Vocês já calcularam a diagonal de prismas? Inclusive no fundamental. Talvez não lembre, mas já calcularam. Então, assim, são coisas que nós já vimos, mas de forma facilitada. Então, lembra quando eu mostrei para vocês sobre as áreas? Quer ver? Deixa eu até mostrar. Vamos voltar tudo. Ai, era mais uma aula. Aqui, que eu tá escrito assim, relembrando geometria, que eu falei para vocês que aqui tem a área de um triângulo equilátero, aqui tem como se calcula a altura de um triângulo, aqui tem como se acha a área de um hexágono, mas que eu falei para vocês que mesmo não lembrando de cabeça, gravando essas fórmulas específicas, a gente já sabe o caminho para chegar nelas. Elas são praticamente uma facilidade. Tanto que, no exercício que a gente fez do trapézio, para achar a altura daquele triângulozinho, a gente fez Pitágoras. A gente podia ter analisado ali, feito com uma formulazinha específica, porque já tem a formulazinha específica da altura de um triângulo. Mas não, a gente fez Pitágoras. E tá tudo bem. A gente sabe os caminhos, tá? Então, agora para os prismas, vai ser a mesma coisa. São informações que a gente já sabe chegar lá, de alguma maneira. Não, peraí que eu tô chegando. Mas ele já está nos dando com facilidade, já resumido. Tá? A formulazinha pronta. Então, ó, primeiro está falando do paralelepípedo reto retângulo, que é um prisma reto,
que as bases são retangulares, tá? E como consequência, todas as suas faces são retângulos. E qualquer uma delas pode ser uma base. Então, como que a gente acha a área total? A gente sabe calcular a área de cada face e tá tudo bem. Mas aqui, olha só, já tá prontinha a formulazinha. Então, a área total é 2 vezes A vezes B. O que é A vezes B? É a área dessa face. Então, ó, já está contando que é 2 vezes essa área. Opa, meu mouse. A vezes C. A vezes C é essa face aqui da frente e de trás. Por isso que são 2 vezes. E B vezes C, que é essa lateralzinha que também tem 2. Então, temos aqui ela já especificada, mas a gente sabe chegar lá, sem problemas, tá? Volume, também sabemos. É só a gente encontrar qual que é aí a base e a gente faz. A área da base vezes a altura. A gente já sabe. Só que quando é um reto retângulo, a gente pode já fazer dessa maneira. Que inclusive eu acho que é mais usual, né? Num reto retângulo, a gente já faz as 3 medidas aí, comprimento, largura, profundidade, né? Então, A vezes o B vezes o C. Tá aqui, A vezes B vezes o C. Que nada mais é que A vezes B, a área da base, vezes a altura, C. Tá? E diagonal, também sabemos achar a diagonal. Mas aqui já está prontinho, ó. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? A gente consegue achar a diagonal como de um paralelepípedo reto retângulo sem gravar essa fórmula. Pensem comigo, aqui não foi informado, na hora que a gente traça essa diagonal, e se a gente traçar a diagonal da face, a gente não forma um triângulo retângulo? Então, eu tenho o valor da altura, eu encontro o valor dessa diagonal, pode ser usando Pitágoras. Aí, essa diagonal aqui vai ser o quê? Usando Pitágoras de novo. Então, temos o caminho. Mas, se você já gravar bonitinho, tá aqui, ó. Diagonal de um reto retângulo. Tá bom? Eu tô falando grego? Ou tá tudo certo? E no cubo é a mesma coisa que eu falei pra vocês. A gente já sabe o caminho da roça, mas tá tudo já especificado aqui pra gente com facilidade. Então, o que é um cubo? É um paralelepípedo reto retângulo, tá? Só que ele possui todas as arestas de mesma medida. Ou seja, todas as suas faces são quadrados. O cubo é um poliedro regular, é um hexaedro, né? Tem 6 lados. Então, a área total... Bom, no cubo é fácil, porque todas as faces são iguais. Então, se eu encontrar faces de um quadrado, eu multiplico por 6. E é exatamente o que está aqui, ó. 6 vezes A ao quadrado. A ao quadrado é a área de uma das faces. Tá? Então, essa é a área total da superfície. Volume é a área da base vezes a altura. A área da base é A vezes A ao quadrado. A altura também é A. Então, fica A ao quadrado vezes A ao cubo. Volume de um cubo. E diagonal de um cubo, A raiz quadrada de 3. E a gente pode encontrar da mesma maneira que eu falei para vocês aí. Se eu tenho o valor da aresta, se eu tenho a diagonal dessa face, que eu posso usar, encontrar achando Pitágoras. Encontrar calculando por Pitágoras. Eu vou poder usar Pitágoras aqui de novo e encontrar essa diagonal. Também é super possível. Ou vocês gravam. Diagonal A raiz quadrada de 3. Ok?
Quanto mais exercícios vocês forem fazendo, usando essas continhas prontas, essas expressões prontas, mais fácil elas vão ficar na cabeça de vocês. Tá? Pitágoras é um belo exemplo. Por que todo mundo gravou Pitágoras? Porque a gente usa sempre. Tá? Então, quanto mais exercícios a gente fizer sobre o assunto, usando as formulazinhas, mais fácil elas vão ficar na nossa cabeça. Não tem como, gente, é assim. Tem gente que vai gravar mais fácil, né? Gente que não. Belezinha, então, alguma dúvida até aqui? Sobre esses prismas de paralelepípedo, reto, retângulo, sobre o cubo? Tudo bem? Vocês não estão me respondendo. Bom, exercícios em classe, página 128. Marcos precisa transportar uma peça de 3 metros de comprimento. Ele procurou uma transportadora que apresentou como opção os seguintes modelos de veículos. Bom, tem esses 4 modelos de veículos aqui e tem as dimensões da parte do baú, que é onde a peça vai ficar, tá? É uma peça de 3 metros de comprimento. A peça pode ser transportada em qualquer posição, desde que caiba inteiramente no baú, tá? Considerando apenas o comprimento da peça, os modelos de veículos que Marcos pode escolher para fazer esse transporte são... Bom, nenhum tem 3 metros em uma das medidas para caber inteiro. Então, ele vai ter que caber aí diagonalmente. Ou seja, nós vamos ter que calcular a diagonal de cada baú, sendo que as medidas nós já temos, para ver qual delas cabe a peça de 3 metros. Tá? Então, a gente vai calcular a diagonal de cada um, para ver qual é que cabe a diagonal, para ver qual que cabe a peça de 3 metros. Aí você já mandou. Raíssa, eu acho que é. Acho que é essa aí mesmo. Eu trouxe bonitinha a imagem de cada um, porque eu montei a continha da diagonal embaixo de cada um deles. Tá? Eu nem vou deixar tempo para vocês fazerem, acho que eu vou fazendo junto. Só fez até o momento, entendi. Boa. Eu fiz tudo porque é metódica, eu tenho que mostrar para vocês. E agora? Como tem 6 minutos, acho que eu já vou fazendo com vocês. Vocês vão ficar bravos comigo? Eu sei que vocês gostam de um tempinho para tentar raciocinar sozinhos, porque é o que eu gosto também. Mas como a gente tem pouco tempo, se eu der um tempo para vocês, talvez não dê tempo de eu explicar. E aí vai ficar tudo pela metade. E agora? Eu vou explicar, tá? Não briguem comigo. É por causa do tempo, senão eu deixava um tempinho vocês tentando fazer sozinhos. Bom, basicamente eu já falei assim o caminho que a gente tem que fazer. Como essa peça de 3 metros não cabe nenhum, ó, porque nenhum tem dimensão de 3, no máximo esse aqui, ó, 2,8, mas também não cabe. Então a gente tem que ver a diagonal aí deles. A diagonal já tá ali. Vou usar a equaçãozinha pronta.
Tá? Aqui são a soma das três medidas ao quadrado e a raiz quadrada disso. Então, ó, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado e raiz quadrada disso tudo. É essa aqui. Ó, diagonal. São as três medidas ao quadrado se somando e a raiz quadrada disso tudo. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 mais 4 mais 1. 1 mais 4 mais 1, raiz quadrada de 6. Não é um quadrado perfeito. Mas se a gente fizer a raiz quadrada dela, de 6, a gente sabe que é aproximadamente 2,45. Tá? É aproximadamente. Tudo bem que é um valor aproximado, não é um valor exato. Só que já sabemos que não é 3. É menor que 3. Aí a gente faz a mesma continha. Eu acho que é. Faz a mesma... Só deixa eu ver essa 2, aí vamos descobrir. Aqui, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado com 1,1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 1,1 ao quadrado, 1,21. 1,21 mais 4 mais 4, 9,21. Usando calculadora, raiz quadrada de 9,21, sem usar também dá, né? Mas eu tô permitindo. Ó, a diagonal já deu um valor maior que 3. Então, aqui nesse modelo 2 já cabe. Pressupondo aqui que esses dois são maiores, pelas medidas. Esse aqui a gente tem certeza, né? Esse também. Então, assim, basicamente a gente nem precisaria fazer conta dos outros. A gente já sabe que se esse aqui cabe, os outros também vão caber. Mas eu fiz a diagonal dos dois. Então, diagonal desse aqui, 1,8 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1,8 ao quadrado. Dá 3,24 para esse valor, 4, e 3,24 de novo. Somando tudo, 10,48 já dá maior que 3 também. Então, cabe. Esse aqui, gente, então, né, com certeza, 2,8 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. 2,8 ao quadrado dá 7,84, 2 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado, 4. Somando tudo, 15,84. Dá mais do que 3 também. Então, quais são os que cabem a peça? O modelo 2, o modelo 3 e o modelo 4. Só o modelo 1 que não. Então, alternativa B. Modelo 2, modelo 3 e o modelo 4. Deixa eu voltar aqui para quem vai copiar. Tudo bem? Aqui. Então tá. Já fizemos o 1. Até que deu tempo, eu achei que realmente daria. Eu explicando, ficou faltando 1 minuto. Se eu tivesse deixado vocês fazendo, não ia dar tempo. Mas ainda tem outros exercícios, então vocês podem ir tentando fazer aí para treinar. E não esqueça na tarefa mínima, tarefa complementar da aula que a gente terminou, tá bom? Bom final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus. E até semana que vem.